Bem, pessoal, hoje estamos mais uma vez aqui reunidos para participar e nos encontrarmos, vamos dizer assim, com essa sequência de trabalhos e experiências que eu tive. E hoje, como a gente tinha programado, nós vamos apresentar um programa que eu desenvolvi na Secretaria do Planejamento Municipal da Prefeitura. E nessa ocasião, entre outros trabalhos que eu fiz, eu propus que a gente elaborasse esse programa que eu vou detalhar hoje. Antes de iniciar essa apresentação, eu gostaria de fazer duas observações que são referentes até às apresentações que eu fiz anteriormente. São duas observações. A primeira, que eu estou mostrando uma série de experiências profissionais e acadêmicas, prática profissional e acadêmicas que eu tive, e entre algumas dessas experiências ocorreram coisas muito importantes para mim e que evidentemente não vou detalhar aqui, mas eu gostaria de ressaltar. São duas. Uma é que depois da minha experiência de Edimburgo, que eu fiquei 2 anos, eu consegui um estágio com uma bolsa do governo francês, um estágio numa empresa estatal francesa que tinha trabalhado aqui no Brasil na área de planejamento turístico. É a SET Internacional, a Sociedade Central para o Equipamento do Território, é o nome da empresa estatal, e eu consegui um estágio em planejamento turístico. E que quero dizer que foi muito importante para mim. Eu fiz um estágio de 7 meses em Paris, dessa empresa. Desses 7, 1 mês eu saí de Paris e fiquei numa cidade de Aix-en-Provence, que tem uma universidade, é ligada à Universidade de Aix-Marseille, e nesse centro, que é o Centro de Estudos de Turismo de Aix-Marseille, eu fiz um estágio de 1 mês, assim contando com uma vasta bibliografia, a oportunidade assim livre de copiar, fazer xerox, cópias de tudo que me interessasse, com a cobertura total, com o entrosamento muito grande que eu tive com o diretor, que é o René Barrette. Até nós ficamos depois com mantivemos um relacionamento ótimo, mantivemos uma amizade, até eu indiquei ele para um congresso internacional de turismo aqui na PUC, e até inclusive ele veio. E essa experiência lá foi muito importante para projetos subsequentes que eu tive até aqui em Porto Alegre. Um deles que foi o próprio projeto do Parque Marinha do Brasil, que tem coisas que eu herdei direto ou indiretamente dessa vivência. O outro intervalo é que logo que eu cheguei de Edimburgo aqui em Porto Alegre, eu iniciei imediatamente o trabalho numa empresa de consultoria de projetos de engenharia chamada Planisul, e nessa empresa eu desenvolvi durante 3 anos, mais ou menos 3 anos que eu trabalhei na Planisul, muitos projetos de terminais de carga, áreas industriais, terminal de transporte, etc., planos diretores também, e que também essa experiência foi muito importante para mim, do ponto de vista, me marcou, vamos dizer assim, profissionalmente, a minha fase de adulto. Eu estava me considerando um homem sério a partir desse meu período da Planisul. E um trabalho que refletiu diretamente essa minha experiência foi o projeto do Polo Petroquímico, que ali já refletia toda a minha experiência prévia de 3, 4 anos que eu tinha trabalhado anteriormente. Então, mas voltando à apresentação de hoje, esse programa eu desenvolvi dentro da Secretaria de Planejamento. Foi um trabalho que eu coordenei individualmente e depois batalhei com teimosia para fazer não só o plano diretor, mas de eventualmente implantar, detalhar alguns projetos vinculados a esse programa e inclusive a sua implantação. Esse programa, então pode passar, Gabriel. Esse programa eu desenvolvi praticamente dentro do planejamento, com algumas interfaces com outras secretarias que eu vou detalhar, que foram super importantes. E o objetivo do programa era assim, dentro daquelas palavras-chave que no início do programa, da apresentação, eu comentei com vocês, meu primeiro depoimento pessoal, existem pares de palavras assim que me calharam e me fixaram
muito assim, durante a minha atividade, e uma dessas assim, o fragmento e o total, o ponto e o global. Quer dizer, as vantagens da gente perceber, encarar algum problema do ponto de vista geral, global, ou, numa palavra mais assim adequada, eu iria sempre tentar ver esse objeto de trabalho como integrante de um sistema mais amplo. Então eu já tinha, na minha experiência, tanto em Edimburgo como aqui em Porto Alegre, percebido e vivenciado as vantagens de, antes de atacar um problema individualmente, ter a sua visão, como se essa área, esse objeto, etc., se insere num universo, vamos dizer assim, temático, não, mas pelo menos do ponto de vista espacial, uma integração muito grande com o seu entorno. Então, o programa, está escrito aqui, ele nos permite isso, graças a essa visão global, o programa pretende e permite, então, uma ação integradora entre as diversas secretarias, que eu vou explicar o porquê, e oportuniza também a otimização e explorar ao máximo o potencial existente de cada espaço existente e também criar novas oportunidades em função dessa visão global para o usufruto da comunidade. Então, o que é, em relação aos espaços abertos, aqui em Porto Alegre, o que se constatou é que a competência, a responsabilidade de gestão, de manutenção desses espaços abertos, naquela ocasião estava, porque eu acredito que alterou alguma coisa, que estava afeto a 4 secretarias. A Secretaria do Meio Ambiente, que tradicionalmente faz a gestão de espaços, parques e áreas verdes, a SMEC, a Secretaria Municipal de Esportes, a Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, responsável pelas feiras, mercadões, etc., e a Secretaria Municipal de Transporte também tem uma incidência direta. Para cada uma dessas competências aqui, mais adiante, nós vamos definir com mais detalhe quais seriam essas competências. Pode passar, Gabriel. Então, quando a gente fala em espaço aberto, ou espaços abertos, em geral, dependendo do interesse, da vivência que a pessoa tem, do tipo de relação que cada pessoa, ou entidade, ou órgão tem com esse espaço, ele vê esse espaço do seu ponto de vista, quer dizer, como se fosse assim, um olhar especializado, mais interessado, ver aquele espaço com uma ênfase própria da sua atividade, com responsabilidade, dos seus objetivos de participação. Nesse caso, então, a gente pode ver um espaço aberto apenas como no seu sentido, no seu aspecto físico, espacial, que é tradicionalmente, vamos dizer assim, a preocupação e a competência de nós, arquitetos, urbanistas, que somos treinados, entre aspas, a tratar o espaço físico como um espaço a ser urbanizado, a ser ordenado, a ser melhorado, incrementado, etc. Então a ênfase dessa visão é o aspecto físico e o aspecto espacial como um todo. Mas o espaço físico, o espaço aberto, aliás, pode ser visto como uma questão ambiental. Hoje nem se fala, seria assim, proibitivo alguém mencionar qualquer coisa relativa ao espaço aberto e não se referir à sua visão, à sua dimensão ambiental, do ponto de vista para o conforto ambiental, para o equilíbrio dos espaços abertos e fechados de uma cidade, a relação com edificação, etc, etc. Também o espaço aberto pode ser visto, observado, valorizado como um bem, um espaço cultural e também do ponto de vista do patrimônio histórico. A tal ponto que existem espaços abertos aqui no Brasil, até aqui em Porto Alegre, é o caso da Redenção, o Parque da Redenção, é um bem tombado pelo patrimônio. E aí, portanto, ela está protegida por um lado e por outro lado, com as obrigações, vamos dizer assim,
de intervenção, sujeitas, vamos dizer assim, a qualquer bem do patrimônio histórico, em termos de preservação e etc. Também o espaço aberto está ligado às suas funções. Um espaço, por exemplo, que abriga uma feira. Então, ela tem essa função e, portanto, ela tem que conceder a essa função uma eficiência, garantias, meios espaciais de acessibilidade, etc., de infraestrutura, para que essa função possa ser desempenhada com eficiência. E também do ponto de vista econômico, o espaço aberto tem uma importância muito grande, porque ele abriga atividades, ele pode abrigar atividades econômicas. O caso mais conhecido, mais consagrado são as feiras, ou feiras livres de diversas, feira livre de abastecimento de alimentação, mas também, no caso de outras cidades, em Paris, por exemplo, tem o Mercado das Pulgas, que seria o BRIC aqui de Porto Alegre. O BRIC, por exemplo, ele dá condições para as pessoas que trabalham com artigos antigos, usados, o brechó, como se chama, desenvolver sua atividade essencialmente econômica. E também, que é, vamos dizer assim, é o objetivo geral de qualquer espaço aberto inserido numa cidade, é permitir o desempenho, a participação e o uso, etc., da sociedade, da comunidade, que desfruta ali todas as qualidades, todos os benefícios que um espaço verde, no caso, na maioria dos nossos espaços, aqui, pelo menos aqui no Brasil, e no resto do mundo não é bem assim, o espaço aberto é confundido, é identificado como espaço verde, mas nem sempre. E finalmente, mas eu vou deixar uma abertura, um etc. no final ali, para ficar aberto a outras visões que não previstas aqui, que é o aspecto simbólico. Tem praças que, por exemplo, que é o símbolo do símbolo, a praça mais simbólica assim, na Europa, é a Praça de São Marco em Veneza, que é chamada Sala de Visitas da Europa. E pelo conteúdo histórico, simbólico, pela qualidade, pela atração, pelos diversos fatores de atração, religioso, até de encontro social, turístico, nem se fala. Então ele pode adquirir um aspecto simbólico, como o nosso, aqui em Porto Alegre, tem, por exemplo, a famosa Esquina Democrática. A Esquina Democrática, na verdade, são 4 esquinas, não é uma só. E são 4 esquinas democráticas, que surgiu lá no Campeonato Mundial de Futebol, na Copa do Mundo, e que as pessoas corriam para esse... Na verdade, é o encontro da Borges de Medeiros com a Rua da Praia, são 2 vias notáveis aqui na cidade, e a partir essa vocação, essa tendência natural das pessoas se encontrarem depois de cada jogo, principalmente dia de vitória, claro, né? Foi adquirindo esse caráter de ou espaço por essência, que representa a vontade e afirmação democrática, vamos dizer assim, da cidade, e etc. Essa lista, evidentemente, está aberta para qualquer outra visão e percepção. Pode ser alguém que associa um lugar que é um ótimo lugar para venda, por exemplo, é um ótimo lugar para fazer propaganda política, outro, etc, etc, etc. Que pode estar incluído nesse pacote do social e do uso social. Pode passar, Gabriel. Então, o programa visa, então, esse programa aqui de espaços abertos, visa a implementação de um sistema de espaços abertos. Então, a palavra sistema aqui é super importante, porque pretende, vamos dizer assim, dar esse caráter técnico, organizativo, de desenvolvimento, de implementação, etc., etc., para os espaços abertos, que na sua maioria vivem cada um na sua vida, isolados dentro do tecido urbano e sem explorar, vamos dizer assim, o potencial que eventualmente eles têm se fossem considerados como membros de uma mesma família, vamos dizer assim, a família dos espaços abertos. Então, esse trabalho aqui dos sistemas de espaços abertos pretende, assim, inventariar o que existe,
tanto os espaços como seus usos, propõe uma visão futura de que destino a gente pode dar melhor para esse sistema comum conjunto, e também oferecer, assim, pelo menos pistas, enfoques, etc., ou métodos, seria assim, uma estratégia seria melhor, a estratégia para implementar essas melhorias. Pode passar, Gabriel. Então, em termos de metodologia do trabalho, eu acho que aí é importante para nós mesmos e sempre pensar que se a gente vai enfrentar um trabalho desse porte, é super importante ter uma metodologia que seja, ter uma metodologia de trabalho, primeiro, e depois que seja o mais simples, mais inteligível e mais factível e mais viável de ser integrado. Então, nós dividimos esse trabalho em 3 etapas. A primeira, que é quase que óbvia, quando vai trabalhar, por exemplo, em patrimônio histórico, é elaborar um cadastro. O cadastro do que nós consideramos espaços abertos que merecem ser integrados nesse programa. E é super importante, e depois vai ser repetido novamente, que o cadastro, esses espaços abertos que nós estamos considerando agora, são principalmente os espaços públicos da cidade. Não quer dizer que outros espaços podem sejam integrados, mas no âmbito da metodologia, no âmbito da competência, nós dentro de uma Secretaria de Planejamento, dentro de uma Prefeitura, a nossa competência é limitada por questões óbvias. E a segunda etapa, depois do cadastro feito, o levantamento feito de todos os espaços esses existentes que nós vamos detalhar agora, logo adiante, a segunda etapa é uma etapa já de proposta. Quer dizer, o que a gente pode antever, o que a gente pode propor, o que a gente pode, nós, como arquitetos e urbanistas, evidentemente não podemos ficar isolados nesse universo assim, do urbanismo e do nosso mundo, nosso espaço criativo, vamos dizer assim, mas começar a construir uma proposta que envolva ao máximo todas aquelas variáveis que a gente possa, os potenciais usuários e as outras entidades ou não que participam de decisões desses espaços. E a terceira etapa é formular um plano de ação para implantar isso, porque nós já temos o que existe, quais são as nossas propostas para essa existência, para esse conjunto, e como fazer a implementação desse programa. Então pode passar, Gabriel. Então a primeira etapa é elaborar um cadastro desses imóveis, como eu falei antes. E isso seria a identificação da oferta, entre aspas, usando uma expressão usada muito em economia e muito usada também nas metodologias de planejamento turístico, que tem a oferta, que é o potencial turístico, e a demanda existente ou potencial que poderá usufruir dessa oferta. Então, essa oferta nossa seria qualificada, vai aparecer agora, qualificada por tipologia, parques, praças, áreas complementares. Área complementar aqui a gente está se referindo a áreas complementares abertas ou áreas complementares verdes ligadas à infraestrutura, principalmente de circulação. Exemplo conhecido aqui, a boca do túnel, para o da Conceição em relação ao Oswaldo Aranha, ou outras cirurgias urbanas que geram nesgas, espaços sem utilização definida e que, portanto, sem função definida, né? E que recebem um tratamento paisagístico. Depois, parques, numa escala maior, equipamentos esportivos, feiras, mercadões, etc. E todos os programas de atividades afins a esses espaços. Pode passar, Gabriel. Então, nós fizemos o cadastro por secretaria. E o que vai aparecer aqui não é o trabalho propriamente dito, mas é a demonstração de como esse trabalho foi feito. Portanto, aqui
nós estamos mostrando aqui o cadastro, a elaboração do cadastro dos parques, praças e áreas complementares afetas à Secretaria do Meio Ambiente. Então foi feito um rol, nós primeiro procuramos a Secretaria, concorrer com as outras também, convidando e cooptando eles para serem parceiros nesse trabalho. Dentro de cada secretaria, obedecendo às hierarquias, vamos dizer assim, lá dos secretários, chefes de divisão, etc, etc. Então, para cada secretaria foi elaborada uma lista completa, que aqui está o trecho dessa lista, e com a lista, com a sua localização na cidade. Aqui, como exemplo, está aparecendo a Praça Marechal Deodoro, Marechal Deodoro, aliás, não Marechal Deodoro, Deodoro, a Praça Marechal Deodoro, que é a nossa Praça da Matriz, com a localização, e ali o código de localização e o uso predominante. Pode passar, Gabriel. E aí depois a gente abriria a ficha individual de cada espaço. Nesse caso, nós estamos tratando da Praça Marechal Deodoro, então tem os códigos de identificação, o uso principal. Nós fizemos esse protocolo, uma ficha de protocolo, que não esgota tudo, mas pelo menos tem um mínimo para identificação. Onde está, sobre quem está a gestão, o código interno da SMAN, a área aproximada, etc, 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 endereços, etc, a folha do aerofotogramétrico e assim por diante. Então, para cada secretaria, pode passar, Gabriela, agora. Nós fizemos a mesma coisa na SME, que é a Secretaria Municipal de Esportes, com todas as suas praças e parques onde eles têm equipamento esportivo, em todos os campos que tem campo no sentido de canchas, campo de futebol, escolinha de futebol, etc., dentro de uma praça existente ou um espaço totalmente gerido pela SME, e depois espaços que a SME usa eventualmente para recreação, que é o Brincando na Rua. É uma atividade que a SME desenvolve com a colaboração da Secretaria de Transporte, que vai aparecer aí, fechando certas vias e certos dias especiais para desenvolver atividades esportivas. Pode passar. Então ali está indicado o campo minuano, aqui ele aparece a ficha da área, que é com essa ficha sintética, campo de minuano, tipo, e o tipo da atividade em cada campo, uma escolinha, a gestão da SME, folha do aéreo, região, etc. Pode passar. Também aqui, super importante, vou sentar aqui para ficar mais de frente para a prancha. Fica bem aqui? Fica bem, não? Foi muito rápida a minha mudança de lugar, né? E aqui fica a ficha da SMIC, que é super importante, porque ela desenvolve um programa muito amplo de feiras livres, tem diversos tipos de feira. O leigo não consegue ver a diferença, mas existe, do ponto de vista de constituição interna das feiras, uma diferença muito grande. Feiras livres, feira de economia, feira modelo, etc, etc. Mercadão, são grandes feirões que tem lá próximo ao estádio do Tricolor, ali na rótula do Papa, junto à rótula do Papa, é um mercadão. A outra na Praça Zumbi dos Palmares, outro mercadão. E também um programa que a SMIC tinha, não sei se ainda desenvolve, é pontos de oferta. São lugares onde o produtor estaciona seu caminhão, seu veículo e vende direto ao consumidor, com lugar e dias pré-fixados para criar aquela tradição. Pode passar. Então aí tem um ponto de oferta na Vila Ingá. Então ali tem a ficha, endereço, o turno, dia, sábado, horário de manhã, edição semanal, se vende produtos ecológicos não, qual é a gestão da SMIC e a Folha do Aéreo. Pode passar. E por último, das secretarias, a Secretaria Municipal de Transporte, que ela tem uma participação grande assim, ó. Tem algumas vias, ruas de recreio. Vou dar um exemplo bem conhecido aqui,
que é a própria José Bonifácio, onde tem o BRIC aqui da Redenção, que a outro lado tem um lado da via é fechado para que não haja trânsito de carro, e esse espaço é ocupado por pedestres que circulam na feira, ou eventualmente outras bancas, outras atividades vinculadas à feira, mas o principal que é uma via que ela é fechada durante certos dias, durante certas horas, e o controle, quem vai lá e coloca o cavalete, quem diz não pode estacionar, quem faz a regulação, a regulamentação daquilo, é responsabilidade da Secretaria de Transporte. E não da Secretaria que eventualmente ocupa a programação, que no caso, vamos dizer assim, a Secretaria de... a SMIC, por exemplo. Então é super importante, porque tem essa ruas de recreio, tem grandes eventos, por exemplo, Parada Militar, a Secretaria Municipal de Transporte tem que fazer o controle também da via, ciclovias nem se fala, e pequenos eventos. Tem escolas que solicitam o fechamento da via em frente à sua escola para desfiles, jogos, atividades, assim, em geral, relativo ao evento. Pode passar. Aqui está o exemplo de uma rua do Recreio, tem ali o endereço, Rua José Araújo dos Santos, dia domingos e feriados. Tem o horário, então pode passar. Então assim a gente teria o controle, uma visão global de todos os espaços, e aqui a gente vê todo o inventário, cada um com o seu layer superposto, e a gente teria uma visão, chegamos a ter uma visão acumulada, global, integral, de todos os espaços que têm espaços abertos, que estão sob a competência dessas 4 secretarias. Então, a partir dessa visão global, dessa visão integrada, que nos permitia imaginar iniciativas de potencializar ou não espaços desses vizinhos, ou integrando outros espaços de escala maior. Pode passar. Assim, para tornar mais próximo da realidade, cada praça, cada espaço aberto, aliás, feito a sua indicação, seria elaborada uma planta cadastral e com seus entornos, com todos os seus equipamentos internos, com toda a cobertura vegetal que existia eventualmente, e sistema viário contíguo, o que indica a sua acessibilidade, para também servir de base projetual. Pode passar. Outro componente principal do sistema de espaços abertos, que a gente chamou de grandes componentes da paisagem, que é evidentemente que existe pelo seu valor, pela sua escala, pela tradição de uso, são elementos que obviamente participarão de um plano global em relação aos espaços abertos, que eu, como exemplo, não tenho a pretensão de esgotar aqui, mas tem alguns exemplos óbvios aqui, que a Orla do Guaíba, hoje, naquela ocasião não se imaginava que teria um projeto tão integrador como hoje tem, de toda a Orla, mas já está citado ali como Orla, como um objeto de potencial de projeto. A área central, que seria o centro histórico, hoje chamado de Porto Alegre. Áreas de proteção natural, os morros, que são os mais evidentes, margens do delta, etc. E, aliás, o delta e as ilhas também. E a estrutura urbana propriamente dita, que tem ruas que pela sua qualidade, pela sua importância, etc. Dá um exemplo, a Borges de Medeiros, por exemplo, ou a Avenida Farrapos, outro exemplo, que são necessariamente vias que deverão ser levadas em conta para a integração do sistema. Pode passar. Outra coisa também que é super importante, que tradicionalmente não é levada em conta, que é o ponto de vista do usuário. Quem usa, como usa,
quem tem o potencial de usar. Então nós fizemos um levantamento documentado das demandas da população em relação aos espaços abertos dentro da organização e da gestão do orçamento participativo, que foi uma ferramenta muito importante, que teve um impacto muito grande aqui na cidade, e nacional, até um impacto internacional. Porto Alegre ficou muito conhecida e famosa por desenvolver essa programação físico-financeira através de uma participação da comunidade. Então, nós, com o auxílio dos estagiários da URGS, vamos valorizar os estagiários da URGS aqui, nós fizemos o levantamento dos últimos, eu me lembro que foi dos últimos 4 anos, uma coisa assim, de todas as demandas que ocorreram dentro do orçamento participativo, e não só as demandas, mas como aquelas que tiveram aprovação de viabilidade técnica de implementação. Seriam, assim, atividades que estavam prontas, aprovadas do ponto de vista técnico, a viabilidade de sua concretização. Então nós fizemos esse levantamento, aparece as 3 secretarias, agora aqui são 4, na verdade, aqui um exemplo, as demandas da SMAN, a demanda da SME, a demanda da SMIC, aqui. E uma coisa que nós constatamos, que eu acho que foi super importante, é que apesar de ter participado pelo crivo de todo o orçamento participativo, não houve uma demanda expressiva, nenhuma, pelo menos assim, que nos indicasse, desejássemos um atributo mais amplo, mais do ponto de vista dos atributos, pensando assim, em termos de valor, nós gostaríamos de ter espaço, desse tais. Não. O que surgiu foi demandas pontuais, a curto prazo, que evidentemente que são demandas que afetam o cotidiano da pessoa, ao seu eu, à sua família. E então, mas de qualquer maneira, como metodologia, eu acho que foi super importante, porque até do ponto de vista da administração, dava para a administração as suas condições de implantar aquilo que teria o respaldo do orçamento participativo, que era uma instância que a prefeitura e a gestão da prefeitura levava em conta, e obrigatoriamente levaria em conta, porque tratava de executar e implementar esses projetos já com o respaldo da aprovação da comunidade. Pode passar. Outra variável também que nós colocamos no levantamento foi grandes equipamentos urbanos que são significativos na cidade e que geram fluxos importantes e polarizam atividades, etc., que é o caso dos estádios esportivos locais de grande concentração do ponto de vista do abastecimento, que é o caso do mercado público, centros culturais, está com uma foto ali para lembrar, que o exemplo é o Majestic, o antigo Hotel Majestic, que é o Casa Mário Quintana, e a usina do gasômetro, por exemplo, que foram cadastrados e pontualizados para serem levados em conta, obviamente, para quando forem considerados levado em consideração esse plano global dos espaços abertos. Pode passar. Uma coisa também muito importante que a gente não aprende na faculdade é que nem todo o espaço aberto que está numa cidade, a sua prefeitura tem a possibilidade de fazer uma intervenção direta. Por quê? Porque pode ser esse espaço pode não estar sob domínio da prefeitura, pode ser uma área privada que não está aberta a uma participação com a prefeitura, ou
são espaços que pertencem assim a um órgão, uma entidade, um nível estadual ou até federal. Como exemplo, nós estamos ilustrando dessa foto aérea aqui o espaço da rede ferroviária, junto ao porto, ao Cais Navegantes, aliás. E então, quando a gente pretende incluir um espaço desse na concepção de uma visão mais ampla do espaço aberto, tem que levar em conta que existem mecanismos legais, políticos e pessoais, inclusive, que devem ser respeitados obrigatoriamente para que a gente possa permitir a viabilidade, a integração desses espaços, desse programa mais amplo. E é uma barreira muito grande quando se pensa, por exemplo, o Cais Mauá, que é um bem federal, porque todas as vias navegáveis pertencem a uma instância federal, que é transferido para o Estado com mecanismo legal à sua gestão, e, portanto, a Prefeitura tem que se referir ao Estado, que, por sua vez, tem que justificar ao órgão antigamente era o Departamento Nacional de Vias Navegáveis, e também os órgãos ambientais, porque devem ser respeitadas as áreas que não são edificáveis, junto, por exemplo, às vias as vias de navegáveis. Pode passar. Bom, então, a primeira etapa, que era do cadastro, seria isso que eu narrei até agora. A segunda, quer dizer, nós estamos com os dados do problema na mesa, inclusive com a participação da comunidade envolvida na participação da elaboração dessas propostas. O que nós pensamos na ocasião é que nós pensamos nessa ocasião em relação à metodologia de fazer proposta envolvendo a comunidade, que seria inviável, vamos dizer assim, do ponto de vista até físico, espacial, de organização principalmente, e como a gente faria, seria inviável se a gente envolvesse uma massa de pessoas, um conjunto até de piada, de gozação. Eu dizia, bom, se a participação comunitária é importante, é fundamental, então vamos fazer um projeto com participação lá no Gigantinho. A gente coloca uma prancheta imensa no meio onde está a cancha, enche a plateia lá, as arquibancadas com a galera toda que quer participar do projeto, e a gente fica gritando, aí pessoal, aí galera, mais para a esquerda aqui ou mais para a direita? Não, direita, esquerda. E aí por torcida, a gente ia, pela torcida da galera, a gente ia conformando o projeto, que é uma coisa só para piada mesmo, para a gente servir de exemplo, sem querer desvalorizar e desprestigiar a participação comunitária. Outra coisa também importante, acho que estão colocando alguma coisa, acho que está em obra aqui. Quer dar um stop? Não. Bom, então em relação à segunda etapa, e nós tínhamos anunciado que a gente produziria um cenário que colocaria à disposição. Por que isso? Porque já lá na avaliação que a gente fizemos do orçamento participativo, não tinha havido nenhuma proposta de caráter mais geral. E só propostas assim, demandas pontuais. Então, o que a gente levantou a hipótese? Da gente fazer uma proposta mais geral. E submeter essa proposta, qualquer que fosse, num roteiro de ping-pong, vai e volta, etc., a comunidade, respeitar das suas regiões, a sua organização interna, etc., principalmente é fazer essa rodada de apresentação e discussão com a comunidade e também as entidades públicas que participassem daquelas comunidades. E aí então a gente faria depois um seminário final, com debates, etc., e uma apresentação global também, para que todas as regiões conhecessem as propostas das outras, etc. Pode passar. Então, nesse sentido,
mas pelo menos a gente queria que nessa proposta que a gente proporia, teria assim, do ponto de vista de atributos, em primeiro lugar, seria uma proposta que tivesse, que correspondesse às demandas e respeitasse um processo, um método, um ritual, vamos dizer assim, de envolvimento da comunidade com a nossa proposta. A segunda, que a gente ia procurar, pelo menos numa etapa inicial, trabalhar com hipóteses, trabalhar com a hipótese que a gente desenvolveria seria o trabalho inicial com usos, atividades, vivências já existentes. Seria com esse título meio chique de práticas existentes, assim, tudo que está dando certo. Por exemplo, vou me referir a campos de futebol, por exemplo, em um certo bairro, uma rede de campos de futebol, ou, por exemplo, ruas de recreio, e feiras de... caso Brick aqui, que já é um ponto turístico da cidade, exemplos, assim, práticas que existem para não correr o risco de fazer uma proposta que não seja aceita, pelo menos a curto prazo. Não quer dizer que a gente tivesse fechado a novas atividades, mas também vamos partir de baixo para cima com atividades consagradas. E o terceiro, que eu acho que é super importante, que teria uma grande participação nossa, seria procurar, então, fazer conexões, interligações, etc., entre os componentes desse sistema para finalmente propor e tornar visível e até inteligível para as pessoas das vantagens de fazer a integração desses diferentes tipos de espaço, o que a gente lucraria com isso e quais seriam os benefícios, vamos dizer assim, que essa articulação traria para a cidade como um todo. Pode passar. Então, aí teria a participação popular que eu já falei, está aparecendo como imagem, rodadas de apresentação, discussão, etc. Pode passar. Não vou repetir tudo. As práticas existentes, assim, imaginando assim, passeio de hora, jogos de recreação ao ar livre, passeios em lugares amplamente vegetação, lugares de passeios que são usados, a atração pelo verde que a população tem, Casa da Redenção está ali, a recreação infantil, a fluxo, vamos dizer assim, de público para eventos cotidianos aqui, uma vista do Brick da Redenção, que tem tem picos, etc., mas tem o seu uso consagrado pela população, então a gente pode reproduzir, replicar esse tipo de equipamento, de espaço para outras ocasiões. E terceiro, dentro da metodologia, pode passar, seria assim, aquela nossa intenção de propor e tentar e concretizar articulações entre esses espaços. Então, eu destaquei aquela frase ali em cima, que aparece num trabalho na Suíça, por acaso eu encontrei, que eu achei ótimo, que eles se propuseram num plano dos áreas de espaços abertos na cidade, como princípio dizer assim, como base, vou dizer deles, nós elaboramos propostas com intervenções simples e evidentes. Trata-se de formas urbanas muito simples, quase arcaicas, facilmente compreensíveis, marcantes, evidentes e talvez mesmo realizáveis. De tão simples que elas são, até uma ironia que eles disseram, né? Talvez por isso sejam realizáveis, né? Talvez porque mesmo sendo simples, muitas vezes não é possível. Então eu trago alguns exemplos, esses dois que estão ali em cima, de autoria do Olmsted, que fez o projeto de Central Park. Ele tentou fazer esse sistema de Buffalo, ficou só no papel, em 1878, e depois em Boston ele fez ele fez uma rede, um sistema de parques de Boston. Ele conseguiu conectar parques existentes com parques lineares, vias
com tratamento especial, fazendo um conjunto, que eu tenho um livro só sobre esse projeto aqui, e oportunamente, nas séries de nossos encontros, quando eu tratar do estudo da vegetação e da arborização urbana, e eu vou mostrar esse livro para vocês. E Barcelona, evidentemente, que é super conhecido por nós aqui no Brasil, que também propôs uma rede de espaços abertos, reinterpretando espaços, fazendo novos tratamentos de espaços para valorizar a periferia, etc, etc. E um caso de Memphis ali também, que fez progressivamente a integração do núcleo histórico com a cidade, que também faz parte de uma bibliografia, casualmente nesse aí, uma bibliografia francesa. Pode passar. E ali também outros casos, Cleveland, Washington e Toronto, mostrando a rede de espaços conectados, áreas verdes ali. E esse exemplo muito bom aqui, que parece naquele livro do Bacon, Design of Cities. E essa proposta de Filadélfia foi o arquiteto nipo-americano, o Pei, que fez o arquiteto que fez a pirâmide do Louvre. Ele que fez essa proposta de integração de espaços na cidade de Filadélfia, e que visualmente a gente, só observando, se explica por si próprio a vantagens disso do ponto de vista da circulação das pessoas, a conexão de diversos tipos de espaços, etc, etc. E até com muita similitude aqui de Porto Alegre, tentando a integração também com a orla do rio. Pode passar. Então, como proposta nossa, como cenário, nós fizemos um cenário com duas escalas. Cenário macro, que seria assim, talvez de maior amplitude do ponto de vista do espaço urbano aqui de Porto Alegre, fazer uma proposta de fazer a conexão entre os parques principais da área central. Isso aí é uma proposta, não é que é exclusiva a outros cenários macro, mas como exemplo, que eu acho que fica marcante assim a evidência da importância disso, que a nossa proposta foi de conectar o Parque Moinhos de Vento com a Redenção, com a Harmonia e a Orla. Então, esse projeto, que depois se transformou e foi implantado, ele vai ser alvo de uma apresentação especial posterior. Mas assim, basicamente, para ficar as pessoas orientadas, aqui está o Moinhos de Vento, e o marco zero do caminho está aqui, na esquina da 24 com o Parcão, e vem pela Perimetral, pela Goethe, e entra na Vasco da Gama, desce na João Teles, atravessa o parque aqui na antiga Setembrina, aqui é a antiga Setembrina daqui para cá. Aqui é uma via que estava obstruída, tanto aqui foi obstruída pelas obras do Araújo Viana, e aqui no fim por ocupação indevida. A antiga Setembrina, que foi fechada essa rua, e é parte do parque, a Rua da República, a Praça Rainha Isabela aqui, faz a conexão, e aqui eu nunca sei dizer se é Érico Figueiredo, aqui é Aureliano Figueiredo, aqui, e chega no Harmonia, que é isso aqui, e ele atravessa para a orla desse ponto aqui. E aí tem a opção de ir para a usina ou seguir pela orla, que naquela época só tinha uma pequena pista uma pavimentação de asfalto na via. Esse trabalho, essa via tinha a possibilidade de conexão, etc., tinha vários atributos, e eu não vou adiantar mais, porque na apresentação especial disso eu vou mostrar todo o detalhamento, como é que nós conseguimos, inclusive, o patrocínio, etc, etc. E o outro cenário, esse é o cenário macro, que nem eu disse para vocês. E o outro, pode passar, Gabriel, nós imaginamos assim, dar exemplos de microsistemas por bairro, que a gente pudesse fazer um bairro, aqui é um bairro real, mas vamos dizer que seja hipotético. Porque tem um outro que eu não vou mostrar aqui, mas eu vou
comentar, que é o que eu mais me detive e não implantamos nenhum. É assim, se a gente tem a oportunidade de uma praça esportiva, se nós temos uma rua de recreio, aliás, tem uma praça esportiva, tem uma praça verde aqui, tem uma praça que é da SMAN e com atividades esportivas aqui, tem uma que é só esportiva aqui, tem outra que é só esportiva, aliás, só esportiva, aqui é esportiva, junto a uma praça da SMAN. Por que a gente não pode, num sábado, num domingo, fechar essas ruas e tirar uma feira que está no outro local da SMIC, colocar nessa trecho de rua aqui e fazer um sistema contínuo, com ciclovia, com acesso por aqui, fechando ruas de recreio, aqui uma feira e aqui a atividade de rua de recreio também, e fazer como tudo isso aqui fosse um parque só. Então, de brincadeira, eu dizia que isso aqui é a típica situação que 2 mais 2, vamos dizer, esses 2 mais esses 2 aqui, não é 4. 2 mais 2 nesse caso é 5. Quer dizer, se transforma numa outra, muda a natureza, vamos dizer assim, desse conjunto. Em vez de ser um conjunto com elementos fragmentados, isolados, passa a ter uma vivência orgânica e vida própria, inicial, e a comunidade é que vai dar a configuração final para isso. Eu desenvolvi, pela obviedade, no Itu Sabará, é um bairro que tem uma vida, um canal no meio, não sei se você conhece, Gabriel, e tem uma série de equipamentos contíguos a essa avenida, tem um canal com arborização, tem CTG, tem uma praça com uma reservinha na vegetação nativa, tem igrejas, tem escolas, tem diversas atividades, tem uma feira da SMIC que ocupa a parte da rua, seria um local. Eu consegui induzir uma aluna nossa aqui da URGS na ocasião, de fazer um TCC para o Itu Sabará, e ela desenvolveu esse projeto do Itu Sabará como trabalho de TCC, e ficou super interessante, conectando todos esses elementos que eu falei, as diversas praças, cada uma com uma natureza diferente, etc. E mostrou a viabilidade desse enfoque assim, de unir os fragmentos para tornar uma entidade mais orgânica. Então, esses dois cenários, o macro e esse local, o micro, que eu chamei na ocasião, estava desenvolvendo, estava nesse estágio, quando um dia o secretário de meio ambiente, que era o Caron na ocasião, se cruzou comigo e me disse assim: e daí, Marinsky, e aquele teu caminho dos parques, quando é que vai sair? Aí ele, sem querer, ele deu o nome ao projeto, que eu não tinha falado caminho dos parques. E aí o pessoal, o secretário de planejamento, na ocasião que eu era o burmeister, o Clóvis, ele politicamente pediram assim para mim dar prioridade para o caminho dos parques e tocar a implementação do caminho. E aí então praticamente eu abandonei essa visão geral e me dediquei integralmente no caminho dos parques, que eu vou falar também um pouquinho sobre esses aqui também. E eu levei 2 anos de teimoso para implementar o caminho dos parques, aventura essa que eu vou contar quando chegar a ocasião dela, quando eu fizer uma apresentação. Mas em relação a esses aqui, eu cheguei, pelo menos em termos de denominação, que como é que a gente ia chamar isso aí, né? E então, o que me ocorreu é porque existe algumas praças históricas, até a primeira praça planejada veio com a coroa, Portugal veio para o Brasil, que é o Passeio Público do Rio de Janeiro. E passeio público em português é uma tradução literal do public walk. Walk é lugar de caminhada, caminhar, seria to walk é caminhar. Então seria um lugar de passeio. E public walk, lugar de passeio público.
Então, a tradução que veio para o Brasil, tem uma em Belém que eu não sabia que tinha, em Curitiba tem um passeio público também, que seria uma praça central, uma pracinha central, para uma cidade que não tinha nada, nas cidades naquela época não tinha nada de urbanização em áreas verdes. Então eu imaginei que esses microsistemas, esses aí, seriam chamados de passeio. Ah, vamos lá para o passeio, se encontramos às 5 lá no passeio da Itu-Sabará, lá não sei, porque seria muito inviável assim, um namorado encontrar a namorada e dizer assim, que tal a gente se encontrar amanhã no subsistema do Itu-Sabará? Aí desmanchava, liquidava o namoro com esse subsistema. E o passeio podia ser uma coisa mais romântica. Ah, que esse passeio já implica pelo nome em passear e coisas desse tipo, de mãozinha dada, essa coisa assim. Mas isso aí ficou nas intenções. Eu cheguei a recolher nas plantas do Aéreo de 1 por 2000 alguns desses exemplos. Esse é lá na Zona Norte, na saída da cidade, e ficou por aí. Então eu me dediquei, como eu disse, ao caminho dos parques. Pode passar ao último, quase no fim. Então, nessa minha apresentação, para empolgar, vamos dizer, a administração, para quem eu mostrei várias vezes, e empolgar as pessoas em termos do potencial que existe nesse espírito, nesse esforço de melhorar, de dar mais qualidade aos espaços abertos. Eu mostrei alguns exemplos aqui, que tal é a importância dele que eles adquiriram assim referência internacional, mundial. É o caso da Praça do Vaticano, a Praça de L'Étoile no Arco do Triunfo, essa visão do Cristo Redentor integrado na cidade, a Praça de São Marco, o Muro das Lamentações e o templo, não me lembro o nome agora, em Jerusalém, as vias navegáveis, os canais em Veneza e o Caminito aqui em Buenos Aires, que é uma coisa diminuta, o Caminito é uma coisa pequenininha, até para nós brasileiros assim, a gente acha até meio ridículo, mas tem um significado histórico para eles muito importante, que é ali um lugar importantíssimo para o nascimento do tango, etc e tal, e se transformando numa atração turística de Buenos Aires. Tudo para mostrar assim que o caráter simbólico que eu tinha me referido àquela visão pode ultrapassar todos esses aspectos mínimos e básicos que o espaço deve ter para atingir assim um clima, uma denotação, uma valorização quase que sublime, vazia, etérea, inapreensível, tal o valor que tem. E eu coloquei uma frase ali do Lawrence Alprin, que é um muito conhecido arquiteto americano, tem aquela série de revista Process, editada pelo Japão, tem números temáticos, tem um só sobre o Lawrence Alprin, ali dessa revista que eu tirei essa frase, que ele diz assim, que na nossa memória as cidades são lembradas mais pelos seus espaços abertos do que pelos seus edifícios que os circundam. Então, isso é para ressaltar e dar importância, vou dizer assim, para a nossa tarefa, né, de dignificar e melhorar os espaços abertos, mas também a importância que eles podem ter para a cidade como um todo. E a gente pode fazer um teste para a gente mesmo, para os amigos, quando eles falam, eu estive lá no Jardim do Luxemburgo, tu te lembra do que tem ao redor? A pessoa, não me lembro. E as pessoas nem se dão conta que tem a sede ali, o Castelo do Luxemburgo, uma sede de Senado, que tem museu, etc, etc. As pessoas nem passam por aquilo, vão direto para ver a praça, o parque, usufruir das maravilhas. E assim, inúmeros espaços que as pessoas se ligam, fazem uma ligação afetiva até com os lugares, sem levar em consideração sem tomar conhecimento, até consciência do invólucro, vamos dizer, que o espaço tem. Então eu acho que em relação ao sistema, eu acho que pelo menos pretendi fazer uma exposição bem calma, bem tranquila, um pouquinho mais do que essas frases esquemáticas que aparecem na apresentação, mas basicamente a ferramenta que eu usei para vender esse peixe dentro da administração foi
foi esse material que eu tive aqui, e eu percorri, assim, todas, evidentemente, essas secretarias, para cada uma eu fazia uma apresentação como essa, ou com slide, ou pifava o projetor de slide, eu apresentava isso aí impresso aqui no peito, e quando não tinha, era na base de riscar na parede, lá no quadro negro, para convencer as pessoas. E eu senti muito gratificado que pelo menos o Caminho dos Parques, que foi fruto desse sistema aqui, foi implantado. Depois ele entrou em desuso completamente, o Caminho dos Parques, e ele teve uma revitalização agora recentemente, quando essa ciclovia que liga o Parcão, principalmente do Parcão até a Redenção, foi feita uma implantação com todas as características de padrão técnico, então pelo menos ficou provado que isso aqui é viável. Existe, as pessoas circulam e não é uma coisa, uma quimera, vamos dizer assim, que inatingível. Então, quero agradecer até agora e espero que a gente continue junto nessa jornada dos nossos encontros. Ah, sim, isso aqui eu me esqueci. Depois tu edita então. Essa aqui então é a terceira etapa, que seria conseguir instrumentalizar a prefeitura, os órgãos competentes para implantar isso. No caso da implantação, o que ocorreu foi só o Caminho dos Parques, como eu falei, mas aqui pelo menos dá uma checklist básica de como a gente faria a institucionalização do programa, elaborar normas, padrões, etc., criar convênios e participações, inclusive com a participação da iniciativa privada. E do ponto de vista da gestão, para ficar documentado, pode passar. Aqui está a estrutura política dessas secretarias naquela ocasião. Pode passar. E aqui a equipe técnica, o secretário de planejamento era o Burmeister, e o coordenador ali sou eu, como é o locutor que aqui vos fala, como se diz, tá ali meu nome e toda a equipe. E eu queria destacar que teve muita importância, é o Cláudio, está ali o Cláudio Golim da Costa, que fez a logomarca do projeto, toda essa apresentação foi ele que fez, e inclusive depois no Caminho dos Parques ele teve uma participação muito importante. Agora sim, pode finalizar.